nós vamos fazer a parte da aplicação que vai cuidar da atualização de telas, tá certo? Então, eu vou criar, para facilitar a vida de vocês e não embolar com os códigos que já existem no nosso no trabalho que a gente vem fazendo durante o semestre todo, eu vou criar um projeto desktop separado para que esse projeto faça a ida no servidor e atualize outra instância do mesmo projeto, tá certo? Então eu vou criar uma aplicação desktop só para fazer atualização de tela. Essa aplicação desktop, ela vai fazer o seguinte: ela vai ter o código meio que separado só para você depois colar no seu projeto ou inserir no seu projeto lá do Unity ou qualquer outro lugar que você queira, tá? Então, logo de cara, né, eu vou no Visual Studio, olha lá, File, New Project, vou escolher o projeto Windows Form Application, vou chamar ele de cliente, tá? E eu vou trocar o local que eu salvei aqui. Agora sim, vou criar uma pasta aqui, vou chamar ela de cliente servidor. Tá. E aí, eu vou começar criando o projeto cliente, né, ao invés do projeto servidor, como eu tinha feito anteriormente, tá? Porque o projeto servidor, eu vou fazer um outro tipo de projeto. Então, isso aqui, essa parte cliente, ela vai representar posteriormente para a gente o jogo que vai ficar com o usuário, o jogador lá de vocês. E a parte servidor, eu vou fazer um outro tipo de projeto. Então, ó, dei OK aqui. Então, criei lá dentro da Solution o cliente, tá certo? Então, agora, eu não vou começar a programar pelo cliente, eu vou começar a programar pelo servidor. Então, eu já vou clicar aqui na Solution e vou adicionar um novo projeto. Eu vou adicionar um novo projeto, tá certo? Esse novo projeto ele vai ser uma camada extra nesse cara aqui. Então, esse novo projeto ele vai ser um console application, que eu vou chamar de servidor, tá? Por que um console application? Gente, essa parte da aplicação, ela vai ficar lá no servidor. Então, no servidor, quanto menos recurso eu utilizar dele, melhor. Então, eu vou fazer uma aplicação console que só vai dar uma tela preta, lá tipo de DOS, tá certo? Então, para quê? Para que esse cara rode liso, não tenha interface gráfica, não tenha nada. Ele vai ser o mais básico possível para eu tentar fazer ele o mais rápido possível, tá? E utilizando a menor quantidade de recursos do servidor. Então, deixa eu ver se ele já está no lugar certo. Tá, beleza. Vou dar um OK nele aqui. Não, é porque o primeiro eu tinha criado já como projeto Windows Form. E aí esse servidor, ele está como projeto console. Tá certo? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Quando você cria esse projeto de console application, ele já vem com essa classe aqui, a classe Program, tá certo? Essa classe Program, se eu mandar executar esse projeto, ele vai executar o método main que está nessa classe Program, ok? Então, esse cara aqui vai ser o último que a gente vai programar. Por quê? Porque nós vamos programar todo o restante do jogo, da parte servidor, para depois fazer a chamada desse cara no main. Tá certo? Por quê? Porque o projeto começa por ali. Beleza? Então, eu vou ter que fazer duas classes, tá? E aí a gente vai programar essas duas classes,
ok? Para a gente trabalhar com esse cara. Então, a primeira classe que eu vou fazer vai ser a classe jogador. Então, eu vou adicionar aqui, ó, uma classe, eu vou chamar ela de jogador, tá? E vai ter coisas nessa classe jogador que eu vou programar primeiro, vai ter coisas que eu vou depender da outra classe para eu programar e tal, mas enfim. Bom, de cara, eu vou adicionar os imports que eu vou precisar. Então, using system.threading, using system.net, using system.net.sockets, bom, o threading é porque eu vou trabalhar com threads. Para quem não sabe, thread é processamento paralelo. O processamento que a gente tem trabalhado até o momento, ele é linear. O que acontece? Se eu chamar um método e esse método ficar 10 minutos processando, o restante do método que chamou aquele método fica parado, esperando ou o retorno do método chamado ou o término daquele método. Então, na análise a gente diz que essa mensagem, né, o que é uma mensagem na análise? Toda vez que você chama um método, você está passando uma mensagem, tá? Então, a mensagem é síncrona. Ele espera o término do método ou para retornar com o parâmetro ou que o método seja void e ele termine, para que o seu programa principal ele continue rodando. Quando eu trabalho com thread, eu faço processamento paralelo. O que é isso? Eu chamo uma thread e ela vai, apesar do meu programa principal ter controle sobre ela, ou seja, eu posso mandar ela parar, eu posso mandar ela ficar em estado zumbi, retornar o processamento, enfim, eu posso tentar de alguma forma sincronizar ela com o meu processamento principal. Eu tenho controle sobre ela, só que ela roda como se fosse um outro programa. Então, a chamada dessa thread, ela não interrompe o meu programa principal e os dois vão fazendo de forma paralela. Eu posso chamar uma cacetada de thread ao mesmo tempo, beleza? Então, o system thread lá eu vou fazer isso. O net e o net sockets são para fazer os pacotes, fazer o pacote, escrever nele e mandar ele do cliente para o servidor e depois do servidor para o cliente. Então, os sockets vão ser para isso. E o I/O é input e output, né? Eu vou escrever em arquivos, né? Ou seja, eu vou criar um arquivo para eu escrever informação nele e aí para eu pegar esse arquivo e colocar dentro de um socket para enviar e do outro lado eu vou receber esse arquivo. Então, esses imports são para isso, ok? Bem, o nosso jogador, eu vou criar algumas properties para ele. Então, a primeira property é um ID. Eu vou criar uma identificação para esse cara, tá? Na verdade, eu só vou criar uma identificação para ele no momento. Depois a gente vê se precisa mais coisas. Bem, eu vou precisar criar aqui para ele eu já vou criar outra classe só para eu poder já programar ele aqui todinho, tá? Ó, botão direito, add class, eu vou criar uma classe chamada controle jogo, tá? Beleza, só deixar essa classe criada
por hora, tá? E aí eu vou criar aqui, ó, uma variável dessa controle jogo. Então eu criei a outra classe só, por enquanto, só para poder criar essa variável aqui, tá? Depois a gente vai trabalhar com ela. Vou criar uma outra variável, TCP client, que eu vou chamar ela de cliente, tá? Essa TCP client é a variável que eu vou utilizar para enviar e receber. Ela vai ser a instância de um determinado jogador, tá? Dentro do meu jogo, que está conectado, né? Enfim, no jogo. Eu tenho essa variável aqui, ó, string header, que eu vou chamar de header. Essa é a variável que vai fazer a leitura dos dados que vem do jogador. Então vamos pensar o seguinte: o jogador moveu o personagem dele para a direita. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que informar a nova posição do cara. Tá certo? Então, isso vem num pacote para o servidor replicar para todos os jogadores que estão no jogo. Certo? Então, eu vou conseguir ler essa informação que veio de um determinado cliente com essa string reader. E eu vou conseguir escrever essa informação para todos os outros jogadores, para que eles atualizem a tela deles, com uma string writer, que eu vou chamar de writer. Bom, e aí eu tenho aqui uma instância de thread, tá? Uma variável thread, que vai ser essa variável thread aqui, ela vai representar um processamento paralelo meu, que vai ser o seguinte: eu preciso criar um loop eterno, certo? Que vai ficar escutando uma determinada porta para ver se chega naquela porta a comunicação dos clientes. Então, esse loop eterno, ele vai ficar aguardando conexão, ele vai ficar aguardando, por exemplo, uma atualização de posição, um tiro que foi dado, um efeito, ou, enfim, alguma coisa de algum cliente. Então eu vou precisar de deixar um loop eterno para esse cara ficar ouvindo essas informações que estão chegando e para dali disparar a atualização para todos os nossos outros jogadores, tá certo? Lembrando, eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar aqui com um padrão de projeto que se chama, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Eu vou lembrar o nome dele e daqui a pouco eu falo para vocês. Então, assim, a forma que eu vou programar tanto o servidor quanto o cliente, eu estou seguindo um padrão de projeto. Então, tipo assim, não é uma parada que eu estou fazendo aqui da minha cabeça e em outro lugar vocês vão encontrar de outra forma. Entendeu? Então, mesmo que a linguagem de programação mude, eu estou seguindo um padrão de projeto. Então, você pode estudar o padrão para... é o padrão Observer. Você pode estudar o padrão Observer e implementar ele, a ideia dele, em qualquer linguagem de programação. O que é o padrão Observer? Eu costumo falar que é o padrão da fofoqueira, né? A fofoqueira fica observando todo mundo e não importa, ela tem uma pessoa que ela observa ou um tipo de pessoa que ela observa, para quê? Quando ela vê que aquela pessoa mudou alguma coisa, fez uma coisa diferente, o que ela faz? Sai contando para todo mundo. Então, o padrão Observer, ele tem um observador, ele é o observador, ele tem um cara que é observado, que vocês vão encontrar também como o observável, que
que é a classe ou o tipo de informação que o observer fica observando, e qualquer mudança de estado daquele cara, ele sai contando ou replicando essa mudança de estado para uma lista, um vetor, uma lista de objetos. Tá? Então é o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer com que esse cliente seja o cara que está sendo observado, e qualquer mudança nesse cliente a gente vai contar para todo mundo depois, tá certo? Que na verdade esse cliente ele vai ser o próprio jogador, tá certo? Então a classe controle de jogo vai observar esse jogador e através desse cliente ele vai ficar contando, ele vai contar para todos os demais jogadores que um determinado cliente ou um determinado jogador teve uma mudança de estado, tá certo? Então é assim que a gente vai fazer. Então o servidor observa cada jogador e quando um jogador muda de estado e ele informa essa mudança para o servidor observa aquela mudança e sai contando para os demais jogadores. Tá joia? Tranquilo isso aí? Eu vou sobrescrever o método... Ih, caramba. Eu vou sobrescrever aqui o método construtor do jogador. Então, lá, public jogador. E aí eu vou pedir para esse método construtor me passar, para quando um jogador for instanciado, para que eu receba algumas informações dele. Tá? Para eu trabalhar na instância dele. Então agora, a partir de agora, para eu instanciar um jogador, eu tenho que passar para ele uma instância de controle jogo, o ID desse jogador e uma instância de TCP client, tá certo? Vamos pensar o seguinte, eu passo uma instância de controle de jogo para em primeiro momento fica meio redundante, mas o controle do jogo é o cara que observa o jogador, certo? Só que, quando eu crio um jogador, eu passo o próprio controle de jogo para esse jogador. Então parece assim, pô, eu passo para o jogador o cara que está observando ele? Por quê? Porque, na verdade, no padrão observer, você tem um observador que observa um objeto observável e ele conta isso para todo mundo. Só que cada jogador que se conecta no jogo, ele é um cara que é observável. E ele, ao mesmo tempo, deve estar na lista de gente a ser informada que algum outro cara mudou de estado. Então, quando eu crio um jogador, eu passo uma instância do controle jogo para ele, para esse cara ser o observável da vez. Tá certo? Então, é como se individualmente cada jogador que entra no jogo, que conecta no jogo, ele é o observável, e coletivamente ele é um cara que é informado da mudança do observável toda vez. Tá certo? Então, quando ele muda alguma coisa nele, ele foi observado e isso é contado para todo mundo. E quando alguém muda algum estado, ele está na lista da galera que vai ser informada daquela mudança. Tá certo? Então, ele está nas duas pontas. Então, isso é meio que uma adaptação lá do observer. Eu estou fazendo uma coleção de observers. Beleza? Tá tranquilo? Então, nós vamos fazer um vetor de um observador para cada objeto observável. Entendeu? Por causa disso que qualquer um que altere o seu estado
conta para todo mundo. Tá certo? O ID do cara é para identificar o jogador. Tá certo? Então, aqui eu vou fazer um ID sequencial, mas você pode já pegar como ID, você pode pegar o ID do banco. Na hora que você cria o cara, você pode pegar o ID do banco, que aí qualquer coisa que você queira fazer no banco também já está com o mesmo ID, já ficou mais fácil, tá? E o TCP Client, você pensa assim, é a conexão do cara que está jogando lá do cliente com o meu servidor, tá certo? Então, através desse TCP Client, que eu vou mandar o reader ler ou o writer escrever de volta para todo mundo, tá? Então, esse cara aqui é a conexão. Bom, quando eu passo esses valores aqui, olha, na hora de eu instanciar o jogador, para não perder esse cara, esses valores, eu tenho que jogar esses valores nas variáveis aqui em cima. Então, ó, eu vou fazer lá, this, que é a variável de cima, ponto controle jogo, recebe a instância do controle jogo. This, ponto, cliente recebe a instância de cliente. E this, ponto, id, recebe o ID do jogador. Beleza? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou já preparar a conexão para eu poder ler e escrever a hora que eu quiser nessa instância de jogador. Beleza? Então, o que está faltando? Ó, network stream, que é o meu stream, né? Que é, vamos dizer assim, é o cara que vai propagar o que eu estou escrevendo. Aí eu peço para o meu cliente .getString. Me dá um string aí, a minha forma de conectar. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse cara, eu vou colocar esse cara dentro do meu reader. Ó, string reader, e aí eu passo o string como parâmetro. E eu vou trabalhar isso no writer. Beleza? Aí agora, olha só. Esse cara aqui, o reader, já lê e o writer já escreve. Tranquilo? Tá faltando aqui eu chamar a minha thread. Então, ó, vou até colocar aqui para eu não esquecer, ó, chamar a thread. Tá faltando aqui. Só que, como é que funciona uma thread no Visual Studio? No Java, você cria uma classe que é da thread e dá um new nessa classe e você chamou a thread. No Visual Studio, você cria um método. É um método normal dentro de uma classe. E aí, esse método, você passa ele como parâmetro para a thread. E aí, esse método vira a sua thread. Tá certo? Então, eu vou criar um método aqui para depois eu voltar no meu método construtor e fazer a chamada desse método como a thread. Tá certo? Então, eu vou criar aqui, olha, um método para esse método ser a chamada da thread. Então, public void run. Esse cara aqui vai ser a minha thread, futuramente, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Olha só, esse meu método, o que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar rodando
infinitamente, aguardando que esse determinado jogador mande alguma informação para o servidor. Tá certo? Então, cada instância de conexão, ou seja, cada jogador, vai ficar ouvindo ou aguardando, né, o jogador lá que está jogando o jogo, ele fazer uma movimentação na tela, ele dar um tiro, ele fazer alguma coisa que tenha que ser avisado para o servidor. Tá? E aí, essas informações, elas vêm via texto. Tá? Você pode montar esse texto, você pode passar um texto mesmo, enfim, ou você pode passar um JSON, tá? Ou você pode passar um XML, ele vai ler tudo como texto, tá? E aí você trata isso aqui, tá? Para você, por exemplo, de um JSON, você pode passar um objeto via JSON, você pode passar um objeto via XML, ou você pode passar texto puro que significa alguma coisa, tá certo? Por exemplo, vou passar o texto tiro XYZ, as posições, ponto e vírgula. Então eu sei que eu tenho que, eu vou replicar essa informação para todos os clientes, né, para todos os jogadores, e aí quando o cara lê lá tiro XYZ, ele sabe que ele tem que criar um objeto tiro que inicie daquela posição XYZ. Ponto final. Tá certo? Então, essa organização vai ficar por conta de vocês. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Ó, dados recebe header ponto read line. Olha só, eu criei uma string que está nula, chamada dados. Essa string, ela leu uma linha do header. Se ela continuar nula, não foi mandado nada para ela. Tá? Se ela ficar diferente de nula, é sinal que chegou algum arquivo para ela ler. E aí, esse readline, ele lê aquela linha e passa para a próxima. Então, mesmo que ele faça uma leitura, quando ele passa para a próxima leitura, essa leitura, o arquivo não tiver nada, ela continua sendo nula. Então ele leu aquela vez e a próxima leitura é nula. Tá? E aí agora, o que eu vou fazer? Como a minha aplicação ela é um console application, eu vou escrever uma parada na tela só para eu saber que, olha, chegou uma informação aqui no meu servidor, tá? Porque se eu não for não ficar dando output na tela, eu nunca sei quando chegou alguma informação, eu nunca sei quando está acontecendo alguma coisa no meu servidor, tá certo? Então eu fico às escuras. Então eu vou colocar lá, ó, console ponto Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou eu vou fazer um while aqui só para eu escrever só se realmente chegou alguma coisa. Então eu vou fazer aqui, ó, while, ó, enquanto dados for diferente de null, aí sim eu vou escrever aqui, ó, console.writeLine, né? Tudo que tem o write sozinho, ele escreve e acabou. O que tem o line no final, ele escreve e dá um enter, tá? Recebido do ID então, ó, eu estou mandando aqui, eu estou escrevendo, ó, recebido do ID tal, a mensagem tal. Então, isso que vai aparecer lá na tela. E aí, eu vou fazer o seguinte.
quando eu recebo, eu já quero avisar todo mundo, tá? Mas aí, para eu avisar todo mundo, eu preciso programar algumas coisas, tá? Então, essas algumas coisas a gente já vai começar a programar. Por exemplo, lá em controle do jogo, eu preciso fazer o seguinte, olha. Public jogador jogadores. Tá vendo? Eu preciso que aqui no controle do jogo eu tenha um vetor de jogador para eu poder contar aquela informação que eu recebi para todos os jogadores. Tá beleza? Então, ó, eu volto para cá. Então, eu só criei aqui, ó, o vetor de jogador. Então, eu vou fazer agora o seguinte, eu vou contar para todos os jogadores. Mas para eu contar para todos os jogadores, eu tenho que ter um método que eu possa escrever para esses caras. Então, eu vou parar aqui e vou escrever... vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar para todos os jogadores. Então, lá, for each jogador in this ponto controle jogo ponto jogadores. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? E vocês já tinham visto essa estrutura for each? Já? Tá, beleza. Então, olha só. Deu erro, certo? Por que deu erro? Porque esse método aqui envia não existe. Então, eu vou clicar aqui, ó, botão direito, Generate Method Stub. Tá vendo? Ó, botão direito, Generate Method Stub. Ele criou para mim um método envia aqui embaixo. Se eu esquecer e rodar o jogo, ele vai dar o erro de Not Implemented Exception, ou seja, erro de método não implementado. Tá? Então eu tenho que lembrar que depois eu tenho que vir aqui e criar o conteúdo desse método. Tá certo? Então, ó lá, eu estou enviando para todos os jogadores. E aí, quando eu envio, eu acabei de enviar aquela linha que eu li, certo? Eu tenho que pegar e fazer o seguinte, olha lá, ó. Dados igual a reader.readline novamente, certo? Porque, ó, eu fiz uma leitura fora do while e agora eu estou fazendo uma leitura dentro do while, tá certo? Para que, se for o caso de eu sair do while, eu já saí dele, tá certo? Se for o caso de eu precisar. E ao final, cliente.close, para eu encerrar aqui essa leitura, a leitura desse arquivo que veio para mim. Bom, agora eu tenho que fazer o seguinte. Beleza. Eu fiz o método run, agora eu vou fazer a chamada desse método run aqui como uma thread, tá certo? Então, ó, eu vou apagar esse comentário aqui e vou fazer a chamada do run como uma thread. Então, ó lá, thread igual a new thread, e aí eu passo para ela um método run como parâmetro, né? Então eu estou passando um método que vai ser chamado na thread. E aí eu simplesmente mando ela começar. Tá certo? Dei um start nela e acabou. Então,
Isso aqui está no método construtor. Então, a partir do momento que eu dei um new nessa classe jogador, esse método run aqui já está rodando. Beleza? Bom, agora eu só preciso fazer desse cara aqui o método que vai enviar. Então, vou apagar essa linha para eu poder fazer o método que vai enviar os dados. Então, da mesma forma que eu mostrei que eu recebi essa informação, eu vou mostrar que eu estou enviando... Ih, caramba! Enviando para o ID tal a mensagem tal. Tá certo? E aí, eu vou tratar de enviar essa mensagem. Writer.writeLine. Ih, caramba, colei o dedo aqui. Beleza, só isso aqui eu já envio a mensagem. É para limpar a memória, né? Então eu escrevo e limpo, escrevo e limpo, escrevo e limpo. Para não ir acumulando no... Apesar que essa variável dados aqui, ela só vai existir a cada vez que for chamada ela, né? Então ela morre, mas para não ficar sujeira de memória, entendeu? Como você vai chamar repetidas vezes esse cara aqui, vamos supor, tem 10 mil usuários online, você vai chamar isso aqui 10 mil vezes. Aí para não ficar esperando o coletor de lixo do Visual Studio, eu já faço a limpeza. Tranquilo? Então, olha lá, a gente praticamente terminou aqui a classe jogador. Aí agora nós vamos para a classe que vai fazer o controle do jogo. Beleza? No controle jogo, eu vou fazer o seguinte, ó, const é uma constante, né? Int, e aí como constante eu coloco a variável, né, com letra maiúscula. Olha só, eu vou criar um joguinho, não vou nem falar de jogo, né, porque aí é sacanagem, mas eu vou criar uma tela só para demonstrar. Então essa tela eu estou dizendo que cabe no máximo 2 jogadores, que é só para a gente testar que um está atualizando o outro, a tela do outro, certo? E que se vier um terceiro jogador, a gente vai negar essa conexão, tá? Então isso é só para teste. Mas é interessante porque assim, você ter um controle de quantos usuários online estão entrando, estão conectando no seu servidor. Até mesmo para que, senão você deixa entrar uma quantidade limitada de pessoas no teu servidor, ele vai cair, né? Então você limita lá o teu servidor. Bom, eu vou criar 2 variáveis aqui que nós não vamos usar, prestem bem atenção, nós não vamos usar. Mas essas variáveis a gente usaria se a gente fosse implementar um jogo de turno, beleza? Então essas variáveis, elas são para controlar a vez. Está na sua vez, está na vez do outro, tá certo? Mas a gente não vai usar porque o nosso não tem vez, é todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Que é o mais difícil, né? Porque o jogo de turno, pô, o cara jogou, você desabilita ele, passa a vez para o outro. Então é mais fácil. Tá? Então, ó, uma booleana que está pronto, né? E uma booleana que aguardando. As duas eu já vou colocar aqui, ó. False.
colocar essas simples aqui primeiro. Colocar essas aqui. Bom, aí, como nós não vamos utilizar, né? Eu já vou fazer os métodos mais simples. Vamos lá. Primeiro, né? Public. Bool está pronto. A segunda, deixa eu ver. Qual que a gente pode fazer? Já vou fazer essa daqui, ó. Aqui na jogar, eu vou testar aqui, ó. Se não está aguardando, eu chamo iniciar jogo. E aí eu jogo o aguardando para true. Tá? Essas daqui a gente não vai usar. Depois que tudo estiver pronto, eu volto e explico a ideia delas, tá? Mas assim, a gente não vai usar elas por enquanto, que seriam métodos para a gente trabalhar o jogo de turno. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui. Eu acho que dá tempo. Esse aqui dá tempo. Eu vou fazer só o método. Eu vou fazer só o método construtor aqui. Então, ó, public controle jogo. O que vai acontecer nesse método construtor que controla o jogo? Eu vou fazer o seguinte. Como o nosso vetor aqui, olha, de jogador, ele só foi criado a variável, né? Ela não foi instanciada. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou instanciar ela, jogadores, igual a new, igual a new jogador. Tá certo? E o que eu vou passar nesse vetor? Eu vou passar a constante máximo, porque aí eu vou criar o vetor, tá vendo? Para caber só o número de jogadores que eu defini na partida, tá certo? E aí eu vou criar aqui também o seguinte, eu vou criar um método public void adiciona. Eu vou criar um método adiciona jogador. Aqui, ó. O TCP client aqui não está funcionando. Eu vou copiar aqui os imports, tá? Que eu tinha esquecido. Lá, copiei os imports e vou colar os imports aqui para o TCP client ficar funcionando. Esse método aqui é um método importante, então deixa eu explicar ele direitinho. Olha só, esse adiciona jogador significa que algum jogador, tentou se conectar no meu servidor. Beleza? Ele tentou se conectar e eu chamei esse adiciona jogador para tentar pegar aquela conexão daquele jogador e adicionar no meu vetor de jogadores, que é esse vetor aqui. Ao adicionar o cara no vetor de jogadores, significa que o cara entrou no jogo e aí ele pode começar a jogar. Beleza? Tranquilo? Bom, só que aí, o que acontece? Eu tenho
que, antes de adicionar esse cara, eu recebo esse cara simplesmente como uma conexão. Alguém tentou se conectar, beleza? Se eu pegar essa conexão e atribuir ela a uma instância de jogador, significa que esse cara entrou no jogo. E aí eu tenho que adicionar essa instância de jogador ao vetor de jogadores. Beleza? Por quê? Eu vou precisar desse vetor para sair contando para todo mundo qualquer atualização daquele jogador. Lembra da história, né? Eu adiciono um cara como observável, eu adiciono ele no vetor de jogadores e toda vez que eu precisar, eu saio contando para todo mundo o que aquele cara fez ou ele recebe a informação do que os outros fizeram. Beleza. Só que para eu fazer isso, eu preciso saber se a quantidade de jogadores do vetor ultrapassou a quantidade de jogadores máxima que tem na partida. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu testo se jogadores. Não, eu vou fazer com o ID. Se diz ponto ID. Eu não criei o ID lá em cima? Deixa eu só dar uma olhada. Não criei o ID. Ah, merda. Eu já estava engolindo barriga. Então eu vou colocar aqui, ó, int ID igual a 0. Tá? Esse cara aqui é que está dando o ID pro jogador, tá? Mas vamos pensar no seguinte, esse ID vai vir pelo banco. É porque como a gente vai fazer uma parada muito simples, eu não preciso controlar a entrada e saída de jogador, porque às vezes o jogador desconecta, sai do jogo, enfim. Tá? Eu não preciso controlar isso. Então, eu vou pegar o seguinte, se esse ID for... que eu vou fazer com esse cara? Se o ID for maior do que a quantidade máxima de jogadores menos 1, esse cara aqui não pode entrar no meu jogo. Tá certo? Porque ó, o máximo é 2. 2 menos 1, 1. O nosso vetor vai ter 0 e 1. Então, se o vetor já estiver em 1, esse cara não pode entrar no meu jogo, tá certo? Então, o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou chamar aqui, ó, desconectar cliente. E vou passar esse cliente, tá, para ser desconectado, beleza? Bom, ainda não sei como é que eu vou fazer isso, mas ó, botão direito, generate method stub. Então eu já tenho lá como desconectar cliente, tá certo? Só vou avisar pro cara, ó, não deu certo. E aí eu tenho que interromper a execução do método que adiciona jogador. Como é que eu interrompo a execução? Eu simplesmente faço, ó, return, sem retornar nada. Veja que o método é void, não tem nada para retornar. O return aqui só para interromper a execução do método. Beleza, mas se eu não entrar nesse if, significa que o meu vetor ainda possibilita que eu coloque algum jogador lá dentro. Tá certo? Então aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer que, o seguinte, ó, int ID recebe próximo ID. Esse próximo ID, o que ele vai fazer? Ele vai ele vai somar um no ID e vai me devolver o ID antigo. Tá certo? Então, ele também não existe, depois eu faço esse cara. Tá certo? Então, teoricamente, eu tenho o ID. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, jogadores, né, na posição ID, ou seja, esse cara aqui começa devolvendo 0 para mim, né? Recebe new
jogador. Ó, acabei de instanciar um jogador. Passo. Lembra que, olha, quando eu instancio um jogador, ó, eu tenho que passar tudo que o método construtor do jogador pede. Então, o que ele pede? Há uma instância da classe controle jogo, um ID e o cliente. Olha só, a instância dessa classe é ela mesma. Tá? O ID, que eu acabei de criar, e o cliente, que é um TCP client. Instanciei esse cara, e aí eu só vou printar na tela, né? Console.writeLine. Ó, opa. Novo jogador conectado com o ID beleza, com o ID tal. Só avisei, beleza. Fechou aqui para mim. Ok? Aí, eu vou fazer aqui o próximo ID, que também vai dar tempo de eu fazer, que é simplesmente return this.id mais. Acabou, não tem nada para fazer. Tá certo? O desconectar cliente também vai ser moleza para mim. Que é eu simplesmente desconectar cliente, eu só tenho que avisar para o cara, falar assim, meu amigo, o servidor está lotado. E aí ele não conseguiu conectar. Certo? Ele só é conectado se eu adicionar ele no vetor de jogadores. Então, o que eu vou fazer? Ó? Network string igual a new, igual a cliente.getString. Tá vendo que a própria conexão que o cliente fez, no pacote dessa conexão, vocês encaram essa conexão como uma carta. Quando você recebe uma carta, ela não tem o endereço do remetente, você é o destinatário, mas ali na carta ela tem o endereço do remetente, o nome dele, os dados dele, para eu poder responder aquela carta. Então, na própria conexão do cliente, veio o IP dele, vieram os dados dele. Então, eu pego essa conexão e crio um string para ela. Por quê? Quando eu criei um string para ela, eu inverti o papel. Eu fiquei como remetente e esse cara ficou como destinatário. Tá beleza? E isso acontece quando eu faço um writer, né? Porque quando eu faço um reader para ela, aí mantém, né? O cara lá é o remetente e eu sou destinatário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar um writer para ela. Ó, string writer igual a new string writer e eu passo o string para ele. E aí agora eu vou mandar a mensagem pro meu console, tá? E depois eu vou mandar a mensagem para o cliente. Olha só, a mensagem para o meu console, servidor lotado, beleza? E aí agora eu vou mandar a mesma mensagem pro usuário, writer.writeLine servidor lotado. E aí eu limpo tudo, writer.flush e encerro, né? Mato o danado.
Pronto. Tranquilo? Então, ó, eu já tenho as funcionalidades lá no controle do jogo para adicionar um cliente ou para não aceitar a conexão dele, dizendo que o servidor está lotado. Ponto final. Agora, o que vai ficar? Essa classe a gente acabou inteira, deu para fazer ela inteira. O que vai ficar para a aula que vem? Né? Nós vamos fazer o program, que é aquela primeira classe que é por onde começa o nosso projeto de console application, porque o program, ele vai ter uma thread que vai estar escutando as conexões. Porque aqui, olha, a gente já está trabalhando com o client, tá vendo? Direto. Mas de onde está vindo esse client? Então, esse client tem que estar vindo de algum lugar. Então, nós vamos colocar a classe program para ter uma thread e ficar escutando gente que está tentando conectar no nosso jogo. Para daí, ela acionar um método adiciona jogador do controle do jogo, para que tudo aconteça. Então, a gente está vindo programando do fim do processo para o início dele. Tá certo? A gente programou na classe jogador o observer, aí veio na classe controle jogo para adicionar ou recusar a conexão, e agora a gente vai para o program para ele poder trabalhar a parte de ficar escutando conexões, né, aguardando conexões para iniciar todo o processo.